Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje eu vou copiar um outro booktuber. O Paulo Hatz, da Livraria em Casa, fez um vídeo super legal chamado 40 livros para ler antes dos 40, em que ele lista os livros que ele quer ler antes dele fazer 40 anos. Ele atualmente está com 35, então ele tem aí 5 anos pela frente para cumprir essa meta dele. E são livros que emblemáticos, que são livros famosos que também sempre quis ler e aí fica postergando e tal. O vídeo tá ótimo, vou deixar aqui na descrição para vocês verem também. E eu achei a ideia maravilhosa, apesar de eu estar numa situação um pouco diferente, porque ele tá com 35 e eu tô com 37 e 4 meses. Então eu vou ter 2 anos e 8 meses para completar essa meta. Mas, como eu leio em torno de 150 livros no ano, 40 livros, teoricamente, não seria um problema. Mas eu decidi escolher livros que são, clássicos. Que não são leituras que eu considero cotidianas, por falta de uma expressão melhor. Então, são livros que a leitura vai demorar mais, então, fora os calhamaços, né? Então, é provável que eu demore 2 anos e 8 meses mesmo para cumprir. Mas a ideia é se esforçar mesmo, é se desafiar, criar meta para si mesmo. Eu sei que tem gente que é totalmente contra e eu total respeito, cada um, você lê no ritmo que você quiser, mas eu gostei muito da ideia e decidi fazer a minha também. E para acompanhar e estimular a minha leitura, eu criei um pôster das minhas 40 leituras, 40 livros antes dos 40. E aqui já é um spoiler dos livros, né? Mas eu pretendo colocar aqui atrás da porta do meu quarto para ir, conforme eu for lendo, eu vou riscando cada um até completar. E vamos ver, né? E vamos aos livros. Eu vou seguir aqui a ordem do meu pôster, senão eu me perco nos livros. Porque é muito livro. Então, se você vê eu olhando pro lado aqui, é porque eu tô olhando o pôster. Vamos começar. O primeiro é Grande Sertão Veredas, para a surpresa de ninguém. Eu acho que a vasta maioria das pessoas que fizer essa lista e não tiver lido vai colocar Grande Sertão, porque para muitas pessoas é o Moby Dick das suas listas de leitura. Eu já li livros do Guimarães Rosa, eu li Sagarana, eu li Primeiras Histórias e eu amei. Não achei, assim, uma leitura difícil, complicada ou nada do tipo, mas dizem que Grande Sertão é uma leitura diferenciada, além de ser um belo calhamaço, né? 500 e tralalá páginas. Olha o Guimarães. Inclusive, eu trabalhava no escritório de advocacia do enteado do Guimarães Rosa. E ele era o filho da Araci, que é para quem ele dedica o livro. A Araci, minha mulher Ara, pertence a este livro. Inclusive, tem a Briga dos Herdeiros, que toda a obra do Guimarães Rosa são dos filhos biológicos dele, e o Grande Sertão Veredas é da Araci, agora dos herdeiros da dona Araci. Eu, inclusive, cheguei a conhecê-la, ela era muito fofinha, uma mulher incrível. Pesquisem a história dela. Ela ajudou famílias de judeus a fugirem da Alemanha. Então, assim, muitas camadas em torno desse livro e de como também eu conhecia as pessoas e tal. Então, primeiro livro, preciso ler Grande Sertão Veredas. Outro livro que eu quero ler, e assim, chega a ser vergonhoso admitir publicamente que eu nunca li, que é Dinar,
da Charlotte Brontë. Eu tenho essa edição aqui comentada da Clássico Zahar. Edição belíssima, traduzida pela Adriana Lisboa. E conta a história da Jane, né, que vai trabalhar na casa de um proprietário de terras, um lord misterioso e que tem uns segredos e tal. Eu conheço a história, conheço o suficiente para entender as referências culturais que são bastante, assim, bastante mencionado, né, em romances, em filmes e tal, justamente porque eu vi as adaptações, vi série e tal, mas precisa ler o livro, né, pelo amor de Deus. E eu também quero completar a trilogia Irmãs Brontë. Eu reli o Morro dos Ventos Vivantes no começo do ano, quero ler a Charlotte e tem também aqui, spoiler, um livro da Anne, então assim, preciso corrigir essa falha no meu currículo. O próximo que eu quero ler é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu comecei a ler Jorge Amado no final do ano passado. Eu li O País do Carnaval, eu gostei muito, a escrita dele é incrível e muitos consideram esse o melhor livro dele, né? Conta a história de uns jovens que andam pelas ruas de Salvador e cometendo pequenos delitos para sobreviver. O Jorge Amado é um que eu quero ler muita coisa dele. Não quero ler só Capitães de Areia, quero ler Tieta do Agreste, quero ler Dona Força dos Maridos, Gabriela Cravo e Canela, quero ler os mais famosos, pelo menos. Mas como eu tentei colocar aqui nessa lista só um livro de cada autor, não repetir autor, então Capitães de Areia, e quero ler bem em breve. Eu vou colocar o link de todos os livros aqui na descrição. Se você puder, por gentileza, usar os meus links da Amazon para fazer qualquer tipo de compra, não precisa ser só desses livros, mas realizar qualquer compra na Amazon, eu ficaria muito feliz porque eu ganho uma pequena comissão em cada compra e assim, não muda em absolutamente nada o valor para você. Então, assim, é uma forma de ajudar a manter o canal antes que eu consiga a monetização. Continuando. Outro que eu quero ler é A Pedra da Lua, do Wilkie Collins. O Wilkie Collins também é outro autor que eu quero muito ler os outros livros dele. Eu quero ler principalmente A Mulher de Branco, que eu tenho uma edição lindíssima da Martin Claret. E esse livro é considerado o primeiro romance de detetive já escrito. Não a história, porque antes publicavam em pequenos capítulos semanalmente no jornal. Mas esse é o primeiro romance escrito como romance, no formato romance, livro e tal, de história de detetive. E eu já comecei a ler uma vez, não terminei, mas eu tava gostando. Conta a história de... vai ter um evento na casa e dessa família, né, que é dona da Pedra da Lua, e acontece um roubo, roubam essa pedra, e aí é a história da investigação. Eu não sei se tem assassinato também, o que acontece, mas morro de curiosidade. Essa edição aqui é da Pedra Azul, ela tá lindíssima. Essa aqui foi uma edição que foi pelo Catarse, com financiamento coletivo, então fiquem de olho, sigam eles no Instagram. Eles fazem umas edições belíssimas de clássicos esquecidos. Olha o capricho dessa edição, tem fitilho e tal. E assim, agora, quando tiver reposição, só vai ter em brochura. Então, fiquem de olho. E muita curiosidade para ler esse livro. A tradução é da Natália Rondin. E é isso. O próximo livro que eu quero ler é Emma, da Jane Austen. Assim, é óbvio que eu pretendo ler todos os livros da Jane Austen. Eu já li Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. E aí, continuando, porque, né, esses são os mais famosos.
Mas eu conheço a história, né? Porque eu cresci assistindo as Patricinhas de Beverly Hills, e pra quem não sabe, é uma adaptação de Emma. E essa edição aqui está belíssima, da Antofágica, eu já mostrei quando eu comprei. A tradução é da Isadora Próspero. Quero muito ler nessa edição, ela tá linda, as ilustrações estão um sonho, sonho, sonho. E esse livro aqui, eu acho que ele é um dos menos favoritos da Jane, das pessoas. Tem gente que fala que é muito chato, tem gente que ama, sabe como é, né? Ninguém agradou a todos, então, nem Jane Austen. Então vamos ver. O próximo que eu quero ler é O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques. Essa edição belíssima, que faz parte do box que eu ganhei de aniversário. E conta a história de um homem que é apaixonado por décadas e décadas por uma mulher. E ele não pôde casar com ela porque ele era pobre, ela era rica. E aí é a história desse amor. A tradução é do Antônio Calado. É o Antônio Calado? O autor? Que máximo! Eu amo ele, inclusive tem livro dele aqui nessa lista. Eu li A Madonna de Cedro. Amo, amo, amo. Inclusive, o canal Cine Antigo, aqui no YouTube, colocou essa semana o filme Madonna de Cedro no acervo deles. Eles têm um canal incrível que restaura filmes antigos e coloca para público. É incrível. Eu vou colocar o link aqui na descrição do canal deles. Segue eles. Incrível. Se você gosta de filme clássico, filme brasileiro, é assim, o canal perfeito. Eu amo 100 Anos de Solidão, é um dos meus livros favoritos. E quero ler mais da obra dele, quero ler muitos outros livros, mas vou começar pelo Amor nos Tempos do Cólera. E também porque é o livro favorito da minha amiga Natália. Então, vamos ler. O próximo é Quincas Borba, do Machado de Assis. Obviamente, o Machado de Assis é outro que eu quero ler a obra inteira. Não vou... Eu quero ler tudo dele, mas eu queria colocar pelo menos um na lista pra, tipo, ter como meta próxima. Então, decidi pelo Quincas Borba, mas também quero ler em breve Isaú Jacó pra falar com o meu amigo Lucas, que tá fazendo estudo sobre ele. E eu quero conversar sobre isso. Ao vencido, ódio ou compaixão? Ao vencedor, as batatas. Inclusive, daqui a pouco eu tenho que sair pra comprar batata. Enfim, a edição essa aqui da Antofágica, essa edição aqui é mais polêmica. Eu acho estranha, confesso. O próximo, em compensação, é um dos meus livros favoritos da Antofágica, que eu achei mais lindos, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. E, como o próprio título diz, conta a história de um cortiço. E a história das pessoas e tal. Essa edição, sério, eu não me canso de abrir ela pra ver as ilustrações. Essa combinação de cores é simplesmente um espetáculo. Espetáculo. Eu não sei muitos detalhes sobre a história. Eu não tive que ler na época do vestibular e tal. Olha isso, gente. Mas é um grande clássico brasileiro, eu acho que é importante ler. E quero matar curiosidades do porquê acham esse livro também maravilhoso. Então, em breve. O próximo que eu quero ler é O Sorriso do Lagarto, do João Baldo Ribeiro. Eu sei que esse não é o livro mais famoso dele, tem Viva o Povo Brasileiro, tem A Casa dos Buda Ditosos, tem... tem mais um que é famoso também. Mas eu não sei porquê, eu sempre tive curiosidade de ler esse livro. É a história de... a sinopse fala assim, é uma história de ambição, traição, relacionamento, paixão. Sabe, assim, uma coisa meio... sem muitos detalhes.
Mas eu não sei porquê, eu sempre tive curiosidade de ler. E tem essa edição belíssima do Círculo do Livro, ela é toda dourada, olha que bonita. Então, veremos em breve exatamente do que se trata. O próximo livro que eu quero ler é Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. E assim, eu sei que tem um filme e é sobre um romance, sobre um mordomo lembrando da vida e de quando ele trabalhava numa casa, de quando ele teve esse relacionamento, esse amor. Ou será que eu tô confundindo? Mas enfim, nunca li nenhum do Ishiguro, morro de curiosidade. E aí, esse eu acho que é o que mais tem chance de eu gostar, então pretendo ler. E eu tenho essa edição aqui da Record Altaia. Vamos ver se tem tradutor. Eliana Sabino. Eu gosto muito dessa coleção que é tão tudo dourado e tal, marmorizado. Muito bacana. Saudades quando tinha essas coleções de livros famosos que vendia na banca a preço acessível, né? Capa dura, tradução boa e tal. Foi-se o tempo. O próximo eu não tenho físico ainda, então está aqui. Que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E conta a história de uma menina que tem poderes premonitórios, daí ela casa e morre. E aí é a história dessa família, do homem viúvo e que mora nessa casa. Então, assim, eu já vi o filme, eu amo o filme é lindíssimo. Morro de curiosidade de ler o livro, inclusive gostaria de ler outras obras da Isabel, inclusive tem um que tá fazendo super sucesso agora no YouTube, acho que chama Violeta. Então, quero muito começar a ler pelo mais famoso dela, que é A Casa dos Espíritos, entrar no mundinho Isabel Allende. O próximo eu também não tenho, que é A Insustentável Leveza do Ser, que conta a história de 4 pessoas, acho, e os relacionamentos e... É um romance bem filosófico, assim. E desde que eu gravei o vídeo do Círculo do Livro, que na entrevista do editor do Círculo do Livro ele conta que A Insustentável Leveza do Ser foi o último livro que o Chico Mendes pediu na editora antes dele ser assassinado, eu decidi ler o mais breve possível. Então, também nunca li Milan Kundera, ele é famosíssimo, né? Então decidi começar pelo que fez ele famoso, que foi A Insustentável Leveza do Ser. O próximo que eu quero ler é Longe deste Insensato Mundo, do Thomas Hardy. O Thomas Hardy é muito engraçado porque tem uma cena no filme 50 Tons de Cinza que Christian Grey pergunta para Anastasia se ela decidiu fazer literatura por conta de Jane Austen e de Thomas Hardy. E como ela é uma mulher, eu não sou como todas as outras, ela respondeu Thomas Hardy. Enfim, eu, infelizmente, toda vez que eu lembro do Thomas Hardy, eu lembro dessa cena, porque foi muito ridículo. Mas enfim, esse romance conta a história de uma mulher que conhece um cara, o vizinho dela, e aí ela meio que eles se interessam, só que ela não casa com ele porque ele é pobre. E aí depois ela vai, casa com outro, daí o vizinho enriquece. Daí é tipo um romance de segunda chance, sabe assim? E o Thomas Hardy é outro que eu gostaria muito de ler outros livros, então tem Tess de Duberville, tem Judas o Obscuro, eu tenho inclusive uma edição lindíssima de Judas Obscuro da TAG, que ficou linda. Essa edição aqui é da Pedra Azul, mais uma vez, Pedra Azul comparecendo em publicar livros que as pessoas esqueceram. A tradução é da Ellen Busaglia.
Eu acho que essa edição não tem mais porque eles mudaram a capa. Mas se você entrar no site deles lá, esse daqui é um que faz parte permanente do catálogo deles. Então, veremos. O próximo é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. O Lima Barreto, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, porque o Lima Barreto, quando eu cheguei a fazer o roteiro de um vídeo sobre a Academia Brasileira de Letras, mas quando eu filmei eu não gostei do resultado, daí eu acabei não postando. Mas, na parte de... Eu fiz toda uma parte de rejeitados da Academia Brasileira de Letras, porque era sobre a situação do Maurício de Souza e tal. E o Lima Barreto foi um dos grandes rejeitados, né? E a razão dele ter sido rejeitado foi, além do fato dele ser negro, apesar de algumas pessoas falarem, mas não faz sentido, porque o fundador era o Machado de Assis. Mas assim, né? Não sejamos hipócritas. Enfim. E outro fato é que ele era um grande difamador da Academia Brasileira de Letras. Quando ele se candidatou e perdeu, ele passou a falar muito mal em todas as oportunidades. Ele tinha xingamentos ótimos pra academia. E como eu amo uma picuinha, uma treta literária, eu decidi, eu precisava ler. E é outro também que é um grande clássico, né? E eu não precisei ler pro vestibular, que é o jeito que a maioria das pessoas leem grandes clássicos. Essa edição da Antofágica também tá belíssima, toda em verde, amarelo e azul, de uma forma que a gente não... que não é gatilho, porque tá lindo demais. Enfim, corrigi essa falha no meu currículo de leitora de clássicos brasileiros. O próximo eu acho que o maior livro que eu vou ler, que é Ana Karenina, do Tolstói. E é sobre o quê? Um chifre, né? Esse é um tema muito constante nas grandes obras. O trem atrapalhou esse mar das páginas soltando. Delícia. Essa edição aqui é da Martin Claret, tradução do Oleg... Como é que é o sobrenome? Oleg Almeida. E veremos, né? Obviamente eu não vou ler nessa edição porque não dá, né, gente? Pra carregar por aí. Mas lerei em e-book, que eu tenho também. E é isso. Ana Karenina também, um Moby Dick aí pra caçar. E eu vou ser sincera, eu não sou muito fã de literatura russa. Tanto que não tem nenhum Dostoiévski aqui, né? Eu sei que sempre aparece na lista das pessoas. Mas... como é um romance, como é sobre chifre, e eu adoro história de mulheres sem vergonha. Então, a chance de eu gostar desse é alta. O próximo eu também não tenho, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Também, esse eu acho que é maior que Ana Karenina. E conta a história de vingança de um homem que foi injustiçado. Então, assim, é uma história famosíssima, que eu tenho muita vontade de ler. Minha amiga Cida, também conhecida como Escriba do Umbral, lá no Twitter, leu recentemente, amou e me deixou mais curiosa ainda para ler. Então, em breve vem aí. O próximo é A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Aqui tá a letra encarnada, porque essa tradução aqui é do Fernando Pessoa, mas o livro é conhecido aqui no Brasil como A Letra Escarlate, e conta a história de uma mulher que vivia na época dos tribunais de Inquisição lá que queimavam as bruxas em Salem, nos Estados Unidos. E ela é considerada adúltera por um acidente, porque ela achava que era viúva, daí ela se envolveu com um homem, só que aí ela descobriu que o marido dela estava viva, e aí ela passou a ser considerada adúltera. E aí ela tinha que usar no peito o A bordado de adúltera. E
enfim, fala muito sobre hipocrisia, sobre culpa. É um romance bem. Falam que é muito bom. E sempre tive curiosidade de ver. Tem um filme, inclusive, com a Demi Moore. E vamos ver. Quero. Tô bem curiosa para ler. E, inclusive, eu vou ler essa edição aqui, ela é bilíngue, por isso que ela é grossa. O livro não é tão grosso aqui, não, assim não. Mas ver como é que é essa tradução aqui, se eles mexeram ou se é em português de Portugal mesmo. Porque complicado, né? Próximo é Retorno a Bright, da Evelyn Waugh. Evelyn Waugh. Inclusive, eu passei boa parte da minha vida achando que Evelyn Waugh era uma mulher, e não é, é um homem. E esse livro aqui conta a história de uma amizade entre dois homens e a família dele e uma casa em que eles vão passar férias e tal. E é muito engraçado porque esse livro aqui, como pessoa que sempre foi muito fã de literatura inglesa, e principalmente dos anos, no final dos 1800 até 1920 e poucos, eu já tinha ouvido falar desse livro, óbvio, mas o que solidificou a minha vontade de ler é que o livro, a intenção do autor era falar sobre perda de fé. A pessoa perder a fé e começar a duvidar do seu catolicismo. Só que o Evelyn mirou no que viu e acertou no que não viu, porque eu decidi ler esse livro quando eu li de vários autores que o que fez eles se despertarem para o fato de serem gays foi esse livro. Então, a ideia de que o Evelyn tá lá no inferno, pistola da vida, que o livro dele, que era para se revoltar contra pessoas que perdiam a fé, é uma grande revelação homoerótica, simplesmente perfeita, icônica. Então, eu quero muito ler, fiquei super curiosa para ler. E eu sei que tem filme também, tem 2 adaptações, teve uma mais recente, mas eu não vi ainda. O próximo é um também que é uma vergonha eu nunca ter lido, porque eu já vi o filme umas 300 vezes, que é As Ligações Perigosas, do Chodorlos Delaclos, eu não sei falar. Não sei falar. Tradução do Sérgio Miliet. Deixa eu ver. O Retorno a Bright. M. Alice Azevedo. Vamos valorizar nossos grandes tradutores, né, gente? Sem eles, o que seria de nós? Mas então, As Ligações Perigosas, que é uma história de intriga, vingança, fofoca, moral e bons costumes, safadeza. E assim, o filme, gente, eu amo aquele filme. É com o John Malkovich, que ele tá uma delícia de homem, ele tá muito perfeito nesse filme, meu Deus do céu, crush eterno. E é também com a Glenn Close, com a Uma Thurman, com o Keanu Reeves, ele tá muito novinho nesse filme, é muito fofo. E morro de vontade de ler pra ver a história. O meu amigo Fabi fala que é incrível o livro, então quero muito, muito, muito ler e tentei fazer em breve. O próximo eu também não tenho ainda, mas pretendo comprar em breve no sebo, que é Servidão Humana, do Somerset Maugham. O Servidão Humana é o livro mais famoso dele. Ele também é conhecido pelo Fio da Navalha. E conta a história de um homem que sonhava sair da cidade dele e tal. Daí ele vai para Paris e se apaixona por uma mulher. E aí a vida dele meio que muda e conta a história desse relacionamento, que é super complicado e tal. Morro de vontade de ler. Eu sei que tem um filme famosíssimo com a Bette Davis.
E que aí eu pretendo ver. Eu nunca vi porque eu sempre quis ler o livro, porque eu amo o Fio da Navalha. Então, eu nunca li o livro porque nunca vi o filme porque eu queria ler o livro. Sabe como é? O Somerset Maugham tem uma escrita maravilhosa, adoro as coisas dele. Então, vem aí. O próximo é O Amante de Lady Chatterley, porque do G.H. Lawrence, com tradução da Isadora Próspero também. E assim, O Amante de Lady Chatterley é um grande clássico safado, né? Precisamos respeitar as origens da safadeza literária. Então, preciso ler Demi, a Democracia do Toque, a Ressurreição do Corpo. E, bom, a história do quê? De um chifre. E de uma mulher sem vergonha. Assim como Dona Ana Karenina, assim como o próximo, que é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E tradução de Janaína Perotto. Essa edição da Autofágica também está linda. Eu mostrei quando eu comprei, né? Que eu comprei na feira da Unesp. E mesmo motivo, é um grande clássico da literatura. Quero muito ler. Amo livros de mulheres sem vergonhas. Não só sem vergonha de safada. Sem vergonha em todos os sentidos. Mulheres trambiqueiras, mulheres golpistas, mulheres ladras. Amo todas. O próximo é um grande clássico, Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Charles Dickens, o único outro livro que eu li dele foi Um Conto de Natal, que é bem curtinho, conta a história do avarento, né, que daí ele é visitado na noite de Natal pelos 3 fantasmas do passado, presente e futuro, que quem cresceu assistindo Disney assistia naqueles desenhos do Mickey, né, várias vezes esse conto foi adaptado para criança. E Grandes Esperanças conta a história do Pip, que é um menino pobre que é meio que adotado ali por uma família muito rica, e ele se apaixona pela filha da família, e é a história desse amor de muitas e muitas décadas. Tem um filme, uma adaptação chamado Grandes Esperanças também, que é com a Gwyneth Paltrow e com o Ethan Hawke, do final dos anos 90 ao começo dos anos 2000. Eu amo essa adaptação, é um dos meus filmes favoritos ever. Procurem em fontes alternativas, porque não tem em streaming, infelizmente. A trilha sonora é perfeita. Eu amo esse filme, tudo nele. É lindo. É muito, muito bom. A casa que se passa o filme, ai, nossa, é tudo. Eu queria muito, quem sabe, fazer um clube do filme de livros que são... Eu já falei sobre isso, né? Mas eu gosto muito disso, de filmes que são feitos baseado em livros, mas odeio quando eles usam o filme pra fazer capa. Aqui a gente protesta sim contra essa prática horrorosa das editoras. O próximo é para corrigir uma falha pessoal, que é nunca ter lido um livro da minha xará. Então, Miss Dalloway, da Virginia Woolf, conta a história da Miss Dalloway, um dia na vida dela. E, inclusive, esses dias eu fui no supermercado e tinha uma senhorinha. As únicas coisas que ela comprou foi um vasinho de planta com crisântemos, um pacote de fandangos e um pacotão de ração de gato. Aí eu falei, meu Deus, a nossa Miss Dalloway da terceira idade. Enfim, tenho muita curiosidade de ler. Virginia Woolf é uma dessas escritoras que trabalha muito o fluxo de consciência e tal. E vou confessar, não é o meu tipo favorito de literatura. Eu tenho um pouco de dificuldade de esse tipo de livro muito existencial. Eu sou uma pessoa muito plot, eu gosto muito do plot. Mas não dá pra saber também o que eu gosto ou não se eu não experimentar, né? E ir direto nos melhores.
Então é isso, tem que ler. O próximo eu não tenho ainda, que é Quarup, do Antônio Calado, o tradutor de O Amor nos Tempos do Cólera. Gente, eu tô muito passada com essa informação. E Quarup é a história de um padre ou pastor. Eu não sei, só sei que ele se passa na época da ditadura militar. Não, entre o final da Era Vargas e o começo da ditadura militar. E conta a história desse, tipo, missionário que vai para as aldeias do Xingu. O Quarup significa, é um ritual indígena Xingu de homenagem aos mortos. Então, ele vai para lá e ele vive no meio desses indígenas. Eu só sei disso, da história, mais ou menos assim. Mas falo, é um dos livros mais elogiados dele, né? Então, morro de curiosidade de ver, de ler. E como eu já falei, eu amei a Madonna de Cedro dele. É muito bom. Então, quero ler mais da obra dele. Quero ler também Corpo de Baile, quero ler as outras obras dele no futuro próximo. O próximo que eu quero ler é Crônica de uma Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Conta a história de uma família e do auge à decadência dessa família. Dizem que quando saiu esse livro, quando esse livro foi publicado, foi um bafafá, foi um auê. A galera, ele simplesmente causou no mundinho literário. Então, e eu sei que é muito elogiado a obra dele, inclusive a Companhia das Letras lançou agora os diários do Lúcio Cardoso, em 2 volumes, então para quem é fã do autor aí e tal. E, enfim, morro de curiosidade, eu gosto muito desse tipo de livro que conta a história de uma família inteira, assim, sabe, por gerações. Eu acho isso bem interessante, então quero muito ler. O próximo, finalizando a trilogia Brontë, é A Inquilina de Wadfell Hall, da Anne Brontë. Essa edição aqui é da Martin Claret e é aquela que desmonta. E é muito engraçado porque toda vez que as editoras fazem algum livro assim, você pode ter certeza que na Amazon vai ter gente reclamando que recebeu o livro com defeito. É muito engraçado. Mas, assim, eu não gosto desse tipo de livro porque ele fica meio... tipo, mal ajambrado, assim, sabe? Ele acaba entortando, mas não dá pra negar que pra ler é muito mais confortável, né? Ainda mais sendo capa dura. Tradução da Solange Pinheiro e conta a história da inquilina que se muda pra essa casa e parece, se eu não me engano, ela ou é mãe solteira ou é viúva e se muda só com o filho. Daí as pessoas ficam inconformadas que ela mora lá sozinha e não sei o quê. E é a relação dela com essa comunidade que ela agora vive. Alguma coisa assim. O próximo livro é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Esse livro, assim como Miss Dalloway, também é fluxo de consciência. Conta a história de uma mulher e eu acho que ela tá olhando nada, ela tá olhando a bagunça dentro de um quarto e aí começa a filosofar, alguma coisa assim. Eu já li Água Viva nesse estilo da Clarice, fora A Hora da Estrela, né? Mas aí eu considero diferente. E assim, eu gostei de Água Viva, mas não foi uma leitura muito fácil, vamos ser sinceros, né? Então... Mas A Paixão Segundo GH é um livro famosíssimo dela, super aclamado, e sempre tive curiosidade de ler, inclusive meu amigo Davi elogiou super quando leu, então veremos o que eu acho. O próximo é Suave à Noite, do Fitzgerald, autor também de O Caso de Benjamin Button e O Grande Gatsby, né? O Curioso Caso de Benjamin Button. E essa história é baseada um pouco na vida dele e da esposa e conta a história de um homem que se casa com uma mulher muito rica e a história desse relacionamento meio complicado aí também.
Vocês já perceberam um padrão? E essa edição aqui, que eu mostrei no vídeo do Círculo do Livro, né? Eu amo essa edição, adoro essa combinação de cores. Tradução da Lígia Junqueira. Eu gosto muito da escrita do Fitzgerald. E é engraçado que, mesmo que parece que ele escreve sempre o mesmo livro, eu já li dele Belos e Malditos, The Beauty and the Damned, ou foi O Este Lado do Paraíso. Tá vendo? Os livros são muito parecidos. Mas eu gostei. Assim como eu amo o Grande Gatsby. O próximo é Asfalto Selvagem, do Nelson Rodrigues. E que é do Engraçadinhas, Seus Amores e Pecados. Eu amo essa coleção da HarperCollins, que eles estão republicando os livros do Nelson. Ali algumas coisas do Nelson Rodrigues, um conto aqui, outro ali. Mas quero muito ler Asfalto Selvagem, é super famoso, então vem aí. O próximo que eu quero ler, eu não tenho também, que é Lolita, do Nabokov. E conta a história de um homem que basicamente sequestra uma adolescente e do relacionamento deles, né? Ele é um pedófilo. E assim, é um livro muito polêmico, não tem outra palavra. As pessoas, tem muita gente que é contra esse livro, outros são muito fãs, falam que é tipo uma das melhores coisas já escritas ever, mas não no sentido de concordar com o conteúdo do livro, sabe assim? E é um caso clássico de um narrador não confiável, né? Inclusive é algo que sempre erram nas adaptações, e aí acaba aparecendo um grande incentivo à pedofilia. Mas enfim, eu não vou entrar aqui nessa seara, nesse vídeo, mas eu tenho muita curiosidade de ler, porque falam que é um livro belíssimo, belíssimamente escrito. Então, assim, quero entender por que elogiam tanto. E eu nunca li nenhum Nabokov, então acho que não tem como não começar por Lolita, né? O próximo que eu quero ler, e que eu sei que a Pedra Azul vai reimprimir novas edições, porque tá esgotada, infelizmente, né, no site deles, é o Feira das Vaidades, do William Thackeray, que é um clássico inglês também, que fala sobre muitos trambiques, muitas falcatruas de um casal que faz absolutamente tudo por dinheiro. E tem um filme, eu adoro filme. Eu não sei o grau de precisão do quanto o filme é fiel ao livro. Mas eu amei o filme e sempre tive curiosidade de ler o livro por causa disso. O próximo é A Idade da Inocência, da Edith Wharton, que é aquele tipo de autora que eu tenho certeza que eu vou amar ler, mas eu nunca li nada. E tem o filme, né, do Martin Scorsese, o filme é lindo, é com o Daniel Day-Lewis, com a Winona Ryder e com a Michelle Pfeiffer de Condessa Oleg. Ai, ela tá... Ai, ela é linda, né, vamos combinar. Mas enfim, conta a história de um homem que casa com quem ele deveria se casar e tal, mas ele passa a vida inteira apaixonado por outra mulher, e ela também é apaixonada por ele, que é a prima da esposa dele, que é a Condessa. É uma história belíssima. Morro de vontade, se passa em Nova York, nos 1900, quando a cidade estava bem no começo ainda. E é uma coisa meio realeza americana, assim, sabe? Então, morro de vontade de ler, assim como outros, A Casa da Alegria, não vou lembrar agora, mas outros livros dela também quero muito ler. O próximo livro que eu quero ler é Passagem para a Índia, do E.M. Forster, que também é um escritor inglês muito famoso e que eu gostaria muito de ler outros livros dele, principalmente Um Quarto com Vista. E o Passagem para a Índia conta a história de uma mulher que vai para a Índia, uma inglesa vai para a Índia, e ela vai se encontrar com um inglês que ela vai se casar. E aí, chegando lá, ela tipo, se apaixona pela cultura indiana e ela sai num passeio e sofre uma violência. E ninguém sabe ao certo o que aconteceu, porque ela não fala.
e aí desencadeia uma onda de preconceito e revolta contra indianos, e se passa bem na época da colonização inglesa na Índia e todos esses conflitos e tal. E aí aqui tá até um blurb aqui: romance que se aborda a reação do nativo à dominação britânica na Índia. Passagem para a Índia, segundo Otto Maria Carpo, é o maior livro, o livro mais verdadeiro que se escreveu sobre a questão indiana. Acho ousado, mas suficiente para me deixar muito curiosa. E a tradução é da Sônia Coutinho, tem essa edição aqui da Nova Fronteira. Comprei baratinho no Sebo do Messias. Foi um achado, porque os livros deles são difíceis de encontrar. E assim, não tem ninguém que publica. Inclusive, Pedra Azul, fica aí a dica. O próximo livro eu mostrei no vídeo passado, não, alguns vídeos atrás, mas é O Nome da Rosa. Olha essa edição. Ela brilha, ela brilha. Enfim, essa edição aqui, a tradução é da Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. E conta a história de uma série de assassinatos no mosteiro ou monastério. Ou tem diferença? Enfim, mas é um mosteiro em que os sacerdotes copiavam os manuscritos. E apesar de eu lembrar de como os assassinatos eram cometidos por conta do filme, que a solução é muito icônica, assim, de como os assassinatos eram cometidos, eu não lembro quem foi o assassino. Então eu acho que isso vai ser o suficiente para não ser uma leitura entediante, por já saber quem é o assassino, né? E é do Umberto Eco, que não costuma escrever esse tipo de livro, de mistério e tal. Então torna ainda mais especial, né? E eu morro de curiosidade de ler. O próximo livro que eu quero ler é O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov, que conta a história de quando o diabo foi visitar Moscou na década de 20. Eu acho essa premissa tão bizarra, deve ser muito interessante. Falam que é um livro maravilhoso. Sempre tive curiosidade de ler e pretendo comprar uma edição porque eu não tenho. E inclusive tem uma edição muito bonita, eu vi recentemente, uma capa bem bacana. Então, quero muito ler, acho que deve ser uma leitura bem interessante. Entrando nos 4 finais, hein? O próximo que eu quero ler é O Hobbit, do Tolkien. E, assim, eu sou uma das 3 pessoas do planeta que amou os filmes do Hobbit. E eu sei que o Peter Jackson pegou essa história e, tipo, aumentou horrores. Mas, assim, eu adoro. Eu adoro tudo que ele faz. Então, principalmente nesse universo. E eu já li O Senhor dos Anéis, já li... Não, eu não li O Senhor dos Anéis. Eu li o primeiro livro, como é que chama? A Sociedade do Anel. E eu li metade das Duas Torres e nunca terminei. Então, quem sabe, lendo O Hobbit seja o incentivo que eu precise para retomar a leitura de Senhor dos Anéis. Não sei. O próximo é um clássico infantil, que é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Ela também escreveu A Princesinha, que são simplesmente... O Jardim Secreto e A Princesinha são os filmes da minha infância, assim. Eu amava, amava, amava. E principalmente O Jardim Secreto, que eu tinha um crush absurdo no tio da Mary, gente. Que vergonha. Eu vou até colocar uma foto dele aqui. Você acha uma... criança, tipo, 10, 11 anos tendo crush num véio desse? Vê se pode. Mas enfim, conta a história da Mary Lennox, que perde os pais num terremoto. E aí ela vai morar na casa do tio, que é super... É tudo muito deprimente e tal. E aí ela faz amizade com o filho de uma das empregadas. E eles descobrem o Jardim Secreto. E aí eles... restaura o jardim, daí ela ajuda o primo dela que tá de cama a se recuperar e virar uma criança meio que
que consegue ir brincar e curtir o jardim também. Enfim, é uma história super famosa que eu já sei todos os detalhes, porque eu vi o filme 1 milhão de vezes, mas nunca li o livro, então preciso corrigir essa falha. E eu também gostaria de ler A Princesinha, que tem uma edição linda da Wish, e eu pretendo comprar ainda. O próximo é pra corrigir uma falha, gente, é uma falha, mas assim, é uma falha, que é O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. A tradução é da Denise Botman. E essa edição aqui é da editora Record, ela é soft touch, super, super chique. E assim, eu nunca vi os filmes do Poderoso Chefão, vocês acreditam? E eu não sei porquê, eu já comecei várias vezes e eu simplesmente não engato, eu não sei o que acontece. Mas assim, o Mário Puzo, eu amo a escrita dele, eu já li os Borgias dele, que conta a história da família Borgia, que teve papa e tal, é muito legal. Então assim, eu tenho certeza que eu vou gostar do livro Poderoso Chefão, porque eu adoro a escrita dele, mas eu nunca vi o filme, tipo... Eu sei o suficiente para entender as referências culturais, né, de menções em outros tipos de mídia, os canones e não sei o que, isso sem problema. Mas sentar e ver o filme mesmo eu nunca fiz e... vergonha. E por último, meu Deus, chegou ao fim, esse vídeo deve ficar muito gigante. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Essa daqui, a tradução é Clarice Lispector, é verdade, eles mantiveram a tradução da Clarice. Muito legal. Essa edição também da Rocco tá linda, que é toda dourada e tal, uma bonita. E conta a história do vampiro, que é o Louis, né? O Louis, e a relação dele com o Lestat, que é o vampiro que transformou ele, e o Armand, que no filme é o Brad Pitt, o Tom Cruise e o Antônio Bandeiras, né? Ah, esse filme é tudo, gente. E uma coisa que eu sei que é diferente é que no Entrevista com o Vampiro, o livro, eles são gays. Eles têm relacionamentos entre si, algo que não colocaram no filme, porque, né, o pessoal imagina perder a oportunidade de colocar Tom Cruise e Brad Pitt mandando ver. A burrice, gente. Enfim. E atualmente tem uma série no ar que corrigiu esse erro absurdo e fez bem fiel ao livro. Eu quero muito, eu sempre tive curiosidade de ler. Inclusive eu tenho, tá aqui, eu já tenho o próximo, que é Vampiro Lestat, e eu pretendo comprar o outro, que é A Rainha dos Condenados, que tem o filme também, que o filme, gente... é muito trash, eu amo esse filme, justamente por ele ser trash. Tem uma trilha sonora maravilhosa feita pelo Korn. E foi... quem era a Rainha dos Condenados era aquela Alia. Aquela cantora que morreu no acidente de avião, super novinha, eu vou colocar uma foto dela aqui. E... então, assim, eu adoro aquele filme. Justamente porque ele é muito ruim. Enfim, terminamos. Esses foram os meus 40 livros para ler antes dos 40 anos. Vou conseguir? Vou. Foco. E espero que você me acompanhe nessa jornada lendo os 40 livros. E me conte aqui nos comentários qual que você mais ficou com curiosidade de ler e você não conhecia. Se você também tem uma lista assim, com uma data emblemática, tipo 35 antes do 35, 30 antes do 30 e por aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!